Eu saúdo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra do nosso grandioso Deus para nós hoje. Se encontra em quantos livrão aí de Gretchen Prichão, meus irmãos? Vou até pular essa parte que eu estou falando sempre, que eu já tenho um maior tempão que eu não estou falando quantos livros, cartas, capítulos e versículos estão sendo nosso temor e parando glória nossa eterna, que eu quero saber se vocês estão ligadão aí nas pregações do The Great Prichão para a honra e glória do nosso eternão, amém? But before we start, como sempre, sim ou não, fica o que para nós aqui, The Great Prichão? Os nossos agradecimentos aqui sempre a todos os nossos inscritos e seguidores em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos. E aos novos inscritos, aos novos seguidores em todas as nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. E a vocês, outrão, que tá só de passagem assim, nos canaisão aí do The Great Prichão. Fica o que para vocês, outrão, também? Até que isso aí, The Great Prichão. Até que ele já sabe já o que fica para todos eles aqui também aqui. Fica o que para vocês aqui também sempre, meus irmãos. Vocês estão de passagem aí em nosso canal, em nossos canais aí, em todas as nossas redes sociais. O nosso convitão também bem grandão, para que vocês se inscrevam nos nossos canais aí, que vocês sigam-nos aí em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos. E o que mais aí, The Great Prichão? A primeira multidão que está até do outro lado do Atlânticozão. Vamos falar essa parte na abertura do vídeo. Ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que, The Great Prichão? Meus irmãos, orando por nós. Nós também estamos orando por todos vós, que nós possamos continuar assim, ó, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão. Em que, The Great Prichão? Em uma só fé, em uma só comunhão, jejum, oração, um montão de pecadorzão, orando aí uns pelos outros mesmo, em todas essas redes sociais. Quanto mais você aglomerando aí, chegando seguidores, inscritos aí em todas as nossas redes sociais, melhor. Por quê? Porque é um montão de pecadorzão mesmo, orando uns pelos outros aí, para a honra e glória do nosso eternão, amém? Mas lembrando, meus irmãos, sempre, nós não podemos viver na prática do pecado. Que a prática do pecado esteja repreendida da nossa vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E o que mais é The Great Prichão? Ora pelo The Great Prichão, para a honra e glória do nosso eternão, amém? The Great Prichão também não esquece nenhum de vós nas minhas orações aí, para a honra e glória do nosso eternão, amém? E o que mais é The Great Prichão? A segunda multidão, que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que, The Great Prichão? Visualizando nossos vídeos, compartilhando. E olha que são muitas visualizações, são muitas compartilhações aí, meus irmãos, que nós também possamos continuar assim, ó, nessa mesma fé, nessa mesma comunhão, nessa mesma pegada, em que, The Great Prichão? Na compartilhação, da examinação das escrituronas sagradonas do nosso eternão. E o que mais aí, The Great Prichão? Na compartilhação do evangelho eternão do nosso eternão, para a honra e glória dele mesmo, amém? Meus irmãos, mas além dos nossos agradecimentos aqui também, fica sempre também o nosso convite também, para que todos vocês, em todas as nossas redes sociais, se juntem a nós também, para a honra e glória do nosso Pai, e as soon as possible, todos nós estaremos na eternidade para os séculos dos séculos, amém? Ai, mas o The Great Prichão vai fazer aquele perguntão assim, bem grandão assim. Vai querer subir para a eternidade ou vai querer ser assadão com o diabão? Rapaz, o The Great Prichão, que você esteja repreendido do meu vidão. Negócio de ser assadão com o diabão, com a diaboa, que você esteja repreendido em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. So, meus irmãos, let's go to eternity, please. So, então, vamos para a eternidade, meus irmãos, para a honra e glória do nosso Pai, amém? Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai aqui, ó. Mais um tema que nós iremos fazer a abertura do vídeo em Revelation, chapter 22, verse 11 to 14. Mas nós nunca lemos o verso 10, sim ou não? Mas hoje nós vamos ler até o 10 também. Meus irmãos, principalmente a vocês, jovens, aqui, ó, nessa pregação de hoje, no tema de hoje, não vai pegar essa parte, porque que eu nunca coloquei até hoje. Se tiver em algum dos vídeos aí, vocês deixem nos comentários aí para o The Great Prichaço aí, para a glória do nosso eternão. Se eu coloquei aqui, ó, essa parte aqui, ó, verso 10 aqui, Apocalipse capítulo 22, verso 10 aqui, ó. E que eu me lembre não, ainda não coloquei não, mas hoje, só para não ficar assim,
desintegral, né? Vamos ler The Great John Preacher inteirão. Então, meus irmãos, vamos colocar aqui, ó, Revelation chapter 22, verse 10 to 14. Qualquer coisa nós põe até o 16, não tem problema. Nós embola aí para o nosso Pai aí. Amém? Nós iremos fazer a aberturona do vídeo em quê? Em Apocalipse capítulo 22, verso 10 ao 14. Nós também iremos fazer o fechamento do vídeo em Apocalipse capítulo 22, verso 10 ao 14. Qualquer coisa nós tiver de acrescentar alguma coisa, acrescenta aí também, para a glória do nosso Eternão, sim ou não? Meus irmãos, e o que mais? Em inglês não. E por falar em inglês, a você que está pretendendo fazer um curso de inglês, vamos mudar de curso, seja ele o motivo qual for, que não interessa do The Great John Preacher, eu vou apresentar para você aqui a Uptime. Amém? Vou deixar o WhatsApp deles aqui para melhores informações. DDD 21 989 96 6997. Eu só peço que ao vocês entrarem em contato com eles, vocês falem que foi através do canal Edinaldo Cassiano The Preacher ou Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? E o que mais é The Great John Preacher? If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch The Great John Preacher, Uptime. Good luck, God bless you, meus irmãos. Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Eternão, principalmente a vocês, jovens. Firmeza, segurança, confiança, seja no púlpito das igrejas, por onde você for convidado para pregar, e lembra, prega o que o Espírito Santo te der, não o que o homem quer. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai, amém? E mais, firmeza, segurança. E o que mais aí da igreja John Preacher? Estende tuas mãos assim para o céu, abençoado, abençoada. Jovens e velhos aí, velhas aí, que quer o dom de pregar, o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno, do Evangelho Eterno, receba em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? O dom de memorizar, o dom de pregar, o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno. E vamos pregar o segundo advento de Cristo. Vamos fazer parte, meus irmãos, da pregação do Evangelhão do nosso Eternão, para quando nós estivermos lá de frente do telão, que eu não sei nem como é que vai ser esse telão lá na eternidade, nós nos vermos pregando, manuseando, dando um bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno, amém? Para a honra e glória do nosso Pai, jejum, oração, sentar a bunda mesmo no sofá, no chão, na cadeira, na mesa, na cama. Meus irmãos, jejum, oração, a responsabilidade não é fácil. Se colocar a mão no arado, não volte atrás. É problema, é problema. Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai aqui, ó. Meus irmãos, nós iremos fazer, ó, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 desse tema, como os outros aí que eu estou lançando, tudo parte 5 aí. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. E o que é mais do Great John Preacher? Se você quiser assistir o vídeo inteirão, Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full, eu posto o vídeo inteiraço, der 1 hora, 2 horas, 3 horas, vamos botar no pacote só por aí afora. Meus irmãos, a pregação de hoje, o tema de hoje, vai durar em torno aí de 1h20, 1h30. Eu vou colocar assim, porque antes eu estava fazendo os temas assim mais extensos, mas se precisar, nós iremos fazer. Temas aí de 2 horas, 3 horas, não importa, não interessa. The Great John Preacher não tem preguição mesmo de pregar o Evangelho Eterno, não? Para a honra e glória do nosso Eterno, amém? Meus irmãos, vamos lá. Ô The Great John Preacher, qual é o tema de hoje para nós outrão aí? O tema de hoje é: o salvo pode se perder? E já desde antemão, deixa eu te falar aqui. Se não zelar do teu nome, que após você se batizar, já está escrito no livro da vida do Cordeiro Santo, se você não zelar, ele só vai ser riscadão, apagadão. E não é isso que o nosso Eternão quer para nenhum de nós outrão aqui não, que isso aí esteja repreendido na nossa vida, amém? Que nós venhamos estar aqui, ó, agradando nosso Pai, do nosso deitar ao nosso levantar, com o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo, zelando, cuidando, e o nosso passaportezão celestial carimbado e assinado com letras de ouro. Amém? Cuida da tua salvação. Nós só temos essa oportunidade aqui. Se morrermos aqui, morremos com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Se estivermos vivaço quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar, que nós também possamos estar com o nosso nomezão escrito no livrão da vida do Cordeiro Santo, nosso passaporte celestial, carimbado e assinado com letras de ouro. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Como diz o nosso irmão Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 ao 8.
Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu tenho igreja de namora a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tu não? Vai, brinca com teu salvação para tu ver. Só vai ser assadão com o diabo. Não é isso que o igreja não quer não. Que isso esteja repreendendo a nossa vida, amém? Meus irmãos, pastores, a vocês que caíram aqui nesse vídeo, ore conosco para a honra e glória do nosso Pai. Curvamos nossas fontes para buscarmos o nosso eterno em oração, amém? Grandioso Pai, nosso eterno Yahweh, que habita no mais alto dos céus. Pai, é em nome do teu santo e amado Filho Yeshua Mashiach, Pai, que nós nos curvamos na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pelo Senhor não desistir de nenhum de nós, Pai. Que a tua paz esteja conosco, Senhor. Pai, esse tema, Pai, é muito discutido mundo fora. Que nós mais vamos dizer por aí que uma vez salvo, está salvo para sempre. E não é assim que a tua santa e bendita palavra fala, Pai. A tua santa e bendita palavra fala que uma vez salvo, nós temos aqui cuidarmos da nossa salvação e ser fiel e perseverar até o fim, Pai, para sermos salvos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a mantermos nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo, com o auxílio do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, porque sem ele nada podemos fazer. Pai amado, eterno e justo, te peço que o Senhor, Pai, use de misericórdia, Pai, com as tuas ovelhinhas, com teus pequeninos, com meus irmãos, Senhor, que se encontram, Pai, seduzidos por Satanás, seus anjos, falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, mundo fora, Senhor. Pai, perdoa-lhes, Pai, não sabem o que fazem. Pai, não sabem, Senhor, o perigo que estão correndo, Pai. Pai, eu te peço assim como o Senhor tirou nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, com a tua mão poderosa, com o teu braço estendido, que o Senhor tira, Pai, os teus pequeninos, Pai, desses movimentos satânicos do mundo fora. Pai, a nossa gratidão aqui, Senhor, obrigado porque o teu santo e amado Filho Jesus Cristo não voltou para nos buscar. Porque, Pai, quantas ovelhinhas tuas, Senhor, falta, Pai, se chegar na tua presença, Pai. Pai amado, eterno e justo, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos no melhor lugar do mundo neste exato momento, Pai, que é na tua presença. Pai amado, eterno e justo, eu te peço, Senhor, que esse tema, Pai, esse ensino, Pai, esse estudo de hoje, seja como uma flecha benigna, Senhor, que alcança, Pai, e penetra, Senhor, os corações, Pai, das tuas ovelhas, Pai, que elas despertam, Senhor, que elas tenham pleno conhecimento, Pai, que estão sendo seduzidas por Satanás, com esse linguajar maldito mundo fora, Pai, uma vez salvo, está salvo para sempre, Pai, tem misericórdia, Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor, do nosso deitar ao nosso levantar, Pai, estar com o Senhor, Pai. Não nos deixe aqui, Senhor, nem um segundo sequer, nem um milésimo sequer, Pai, porque o Senhor sem nós, o Senhor é o todo soberano, Pai, o todo criador, o todo poderoso. Nós, Senhor, não somos nada. Pai, somos teus filhos e queremos estar com o Senhor na eternidade. Te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, que nenhum de nós aqui se perca, Pai. Entregue todos nós em tuas mãos. Em todas essas redes sociais, Pai, estão chegando pessoas todos os dias, que não sejam apenas números a mais aqui nessas redes sociais, mas que sejam números a mais para as tuas mações celestiais. Pai, nós oremos, nós te pedimos e te agradecemos. Te peço que essa prece, esta oração vacinada com letras de ouro, em nome do teu santo e amado Filho Yeshua Mashiach, Pai, com a bendito que vive e reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém. Amém. Pastores, principalmente a vocês por aí afora, que estão aí nesse embalo de Satanás. Uma vez salvo, é salvo para sempre. Quem nasce aqui nessa terra já nasce com o nome escrito no livro da vida. E não é por aí que a palavra do nosso Pai fala. Não é isso que a palavra do nosso Pai fala. Desperta tu que dormes, como diz a santa e bendita palavra do Eterno. Olha nos meus olhos, pastores. Efésios capítulo 5, verso 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminarás. Na tua Bíblia, pastor, possivelmente vai estar assim, ó, e Cristo te esclarecerás. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes.
Não foi à toa, pastores, que vocês caíram aqui nesse vídeo, que esse vídeo chegou até vocês. Não foi à toa. E digo mais, poderoso é o nosso Pai para perdoar os teus pecados e lançar todas as tuas iniquidades, as tuas podridões, os teus enganos malignos, satânicos, qual você estava seguindo o mundo fora. Miqueias capítulo 7, verso 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés todas as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vai lá pegar os meus pecados, os teus pecados. A sabedoria humana fala que o fundo do mar, no lugar mais profundo, dá 12.000 metros de profundidade. Mesmo assim, vá lá. O ser humano, se fosse só isso, vai lá o ser humano pegar os meus pecados e os teus pecados, nosso eterno, lança nas profundezas do mar. Sabe por que ele não se lembra? Por causa disso. Porque Isaías capítulo 43, verso 25, a palavra do nosso Pai fala assim para nós, ó, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro, porque, lembra, Miqueias capítulo 7, verso 19, porque ele lançará nos mais profundos dos mares. Lembra, Isaías capítulo 43, verso 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Amém? Vamos aqui ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Qual é o tema? O salvo pode se perder? E o que eu falei antes, de antemão? Pode. E se não se cuidar, se não ser forte e vigilante, se não se policiar, vai morrer perdidão. E não foi à toa que você caiu aqui para estar aqui nesse vídeo com o The Great One Preaching. Vamos lá, ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Revelation chapter 22, verse 10 to 14. Lembra? Verso 10, não pega aqui. Apocalipse capítulo 22, verso 10 ao 14. Aqui não pega no tema, mas eu vou ler para não ficar assim desinteirão, assim, né? Não com The Great One Preaching. And he said unto me, seal the not sayings of the prophets of this book, for the time is at hand. Para você que está aprendendo inglês, olha aqui, ó, você pode falar assim, ó, and he said unto me, seal not the sayings of the prophets of this book, for the time is at hand. Não tem problema, você pode ler assim, ó, and he said unto me, seal not the sayings of the prophets of this book, for the time is at hand. Dá no mesmo, mas abreviadão fica bonitão, não sei ou não. And he said unto me, seal not the sayings of the prophets of this book, for the time is at hand. Olha aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. E ele me disse, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Aqui não vai entrar no tema, mas eu coloquei que é para nós ficar lindão, beautifulzão, bonitão. Lembra? O dom de memorizar. Jovens, receba o dom de memorizar. Velhos e velhas, novos e novas, jovens e jovens, receba o dom de memorizar a palavra do nosso Pai, pregar com firmeza e segurança, para a honra e glória do nosso eterno, amém? Lembra quão maravilhoso vai ser quando nós estivermos na eternidade. Nós vemos nós lá, você que vai ter um telão assim, a palavra de Deus não fala, você que vai ter um telão assim por nós ver assim, já imaginou o The Great One vendo ele mesmo assim, ó, pregando o evangelhão eternão do nosso eternão? Já imaginou você mesmo estar lá na eternidade e ver lá você trabalhando para o eterno, seja em redes sociais, seja no presencial, seja online, now, com o nosso portuguesão assim, abreadão, arroçalhadão, paraibadão, passando no telão, lá no mansãozão celestialzão, com o nosso grandioso eu sou. Lembra como eu falei no vídeo anterior? Alguém vai bater assim, ó. Aí você vai dar aquele olhadão assim de bitucão. Aí vai falar assim, ó. Ei, eu sou Paulo. Lembra que você pregava as minhas cartas, os meus livros? Nós estamos na eternidade te abraçar e nos abraçar.
Aí já imaginou você olhar assim pro teu ladão esquerdão assim. Você tá assim, um anjão, uma anjona bonitona. Aí vem aquele gatão bonitão, aquele anjão bonitão. Eu sou João. Tu tava pregando Revelation. Já imaginou? Livrão que eu escrevi quando eu estava lá na prisão, na ilha de Pátimo. E aí? E nos abraçar, estar com nossos irmãos para os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, o que a palavra do nosso Pai fala aqui? Ó? And he said unto me, seal not the sayings of the prophets of this book, for the time is at hand. Aqui, ó. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filth, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Stop here right now, please. Aí nós vamos ler, por que não está aqui? Não está lá, senhor não. Mas o Degrechão Pritão tem no memorizão aqui, no que é mão dele, sim ou não. Vamos lá, ó. Verse 12. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Verse 13. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Verse 14. Blessed are they that do his commandments, and that they may have a right to the tree of life, and may enter through the gates into the city. Para vocês que diz, né, que uma vez salvo, está salvo para sempre, vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Foi até bom eu ter colocado essa parte aqui, vamos lá fazer a tradução. Foi até bom nós colocarmos essa parte do vídeo aqui, ó. And he said unto me, seal not the sayings of the prophets of this book, for the time is at hand. Sabe por quê? Porque tem muitos que dizem aí, quem é que estava falando aqui mesmo? Quem é que estava falando aqui mesmo? O anjo do eterno, sim ou não? Agora, que anjo era esse, Degrechão Pritão? Eu quero que vocês deixem aí no comentário aí, para o Degrechão Pritão, quem era o anjo que aparecia lá na ilha de Pátimo para o meu irmão Paulo? Porque Miguel não era, grava bem, Miguel não era. O próprio Cristo não era. Deixa nos comentários. E aqui, ó, o que ele falou aqui, ó? E ele me disse, não sales as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Lembra dessas gracinhas que anda por aí afora? E eu já dei uns spoilers aí em outros vídeos aí, porque teve profecias aí da nossa irmã, da minha irmã Ellen Gold White, que já se cumpriu. Tanto na medicina, como no astrologia, vai botando tudo num pacote só assim, essas coisas por aí afora. Aí sabe o que muitos falam? Uma falsa profeta, porque as profecias dela nunca se cumpriu. Ainda que nenhuma das profecias dela tivesse cumprida, quem somos nós para dizer que ela era uma falsa profeta, porque as profecias dela ainda não se cumpriu? Porque as próprias profecias do eterno, do grandioso eu sou, quando ele estava aqui habitando em um corpo de carne, ainda não se cumpriram todas. E tem algumas ainda para se cumprir. E aí? Lembra que Revelation chapter 22, verse 20, the Bible says, capítulo para a honra e glória de Deus, ó. He which testifieth these things saith, surely I come quickly. Amen. Even though come Lord Jesus. Verse 21. And the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Amen. O último versículo da Bíblia, do último livro, último capítulo e último versículo. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Agora me diz, no verso 20, Cristo falou que ele cedo viria. Aqui, ó. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Mas ele falou que cedo ele vinha. E o que ele está falando aqui, ó? O tempo está próximo. E ele me disse,
Não sales as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Ué, já tem mais de 2000 anos. Não tem mais de 2000 anos? Agora me diz uma coisa aqui. Mas não se cumpriu. Sabe por quê que você estava sendo enganado? Não foi à toa que você caiu aqui, que eu sempre falo. Principalmente vocês, pastores, que têm o conhecimento, presta atenção, que têm o conhecimento, que a minha irmã, Ellen Goldwhite, não é uma falsa profeta. Não foi uma falsa profeta. Os inscritos dela foram inspirados pelo Espírito Santo. Desperta tu que dormes, para que você não vá parar nos mesmos lugares de outros que saíram enganando multidões do mundo fora, pastores que já morreram perdidos por aí afora. Fazendo com que as ovelhas do meu pai também morressem perdido mundo fora, sendo enganada por Satanás. Desperta tu que dormes. Não foi à toa que vocês caíram aqui comigo. Eu te peço, permaneça comigo que até o término que esse vídeo vai ficar muito beautiful para vocês. Vamos lá. Vamos lá, ó. Continuando. Aqui, ó. Aquele que é injusto, continue ainda sendo injusto. Aquele que é impuro, continue ainda a ser impuro. Na tua Bíblia vai estar a tradução, mas aqui é assim, ó. Aquele que é injusto, continue a ser injusto. Aquele que é impuro, continue a ser impuro. Aquele que é justo, continue a ser justo. E aquele que é santo, continue a ser santo. Agora, olha meus olhos, na tua Bíblia vai ter uma tradução diferente. Continue o injusto, ainda fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. E o justo, continue na prática da justiça. E o santo, a santificar-se. Agora, vamos lá para nós, vamos lá. Porque tem muitos que dizem assim, né? Até eu já dei um spoiler também em outros vídeos passados por aí afora, que dizem o quê? O que diz? Que não há justo sobre a face da terra. Porque todo mundo peca, só que há uma diferença. Houve justo na face da terra, há justo na face da terra, e haverá justo na face da terra até Cristo voltar. E a palavra de Deus assim o diz. Por quê? Lembra? O justo continue na prática da justiça. O santo a santificar. E houve injusto na face da terra, houve imundo na face da terra, há injusto, há imundo na face da terra, há imundo, haverá imundo e haverá injusto na face da terra até Cristo voltar. E nós vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui. Ó. Apocalipse está afirmando que há justo. Por quê? Na tua Bíblia fala, e o injusto continue na prática da justiça. Se é para continuar na prática da justiça, é porque tem justo, sim ou não? E quando nós vamos para o Velho Testamento e depois nós voltamos para o Novo Testamento, nós fazemos um resumo da sinopse, da síntese da conclusão e nós chega a uma plena conclusão que há justão, houve justão, há justão e haverá justão na face da terra para o nosso eternão. Dá para vocês, e detalhe, e ainda vão ressuscitar os justão para estar com o nosso eternão. Provérbios capítulo 13, verso 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Por quê? Eclesiastes capítulo 7, verso 20, a palavra do nosso Pai fala assim para nós, não há um justo sobre a face da terra que faça o bem, que não peque. Não está dizendo que não há justo sobre a face da terra, não. Aí, mas lá no Novo Testamento está falando, deixa nos comentários para mim aí, livro, carta, capítulo, versículo, que o da Igreja de João talvez nem saiba onde fala, né? Que não há um justo sobre a face da terra, se ou não? Lá no Novo Testamento, se ou não? Deixa para o da Igreja de João, nós vamos continuar aqui fazendo essa discorrer para nós ver. Aí o que acontece? Provérbios capítulo 15, verso 29. O Senhor não está perto do perverso, mas atende a oração dos justos. Atos capítulo 24, verso 15.
Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Sabe qual é o mal? O mal é de muitas pessoas pegar apenas o que beneficiam eles na palavra do Eterno para sair por aí seduzindo as ovelhas do nosso Pai, as ovelhas do meu Pai, como os lobos ferozes. Desperta do que dormes, há justo na face da terra, houve justo na face da terra, e haverá justo sobre a face da terra quando Cristo voltar. E mais ainda, quem vai ressuscitar todos os justos? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Atos capítulo 24, verso 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos, só que a ressurreição dos injustos que esteja repreendida da nossa vida. Por quê? Porque só vão ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. E sabe quem são eles? Aqueles que era um joião no meio do trigão, ou que foi um joião no meio do trigão quando Cristo voltou. Quando Cristo voltar. E morreram sendo um joião no meio do trigão. Aí sabe o que é que acontece? O joio no meio do trigo aceita Cristo como seu Salvador, o nome escrito no livro da vida, e leva a graça na graça, e vão, e caíram, e vão cair, e cairão em uma grande desgraça. Olha nos meus olhos aqui, ó. O Evangelho eterno nunca foi terror. O Evangelho eterno foi despertador, foi esclarecedor. Vamos lá, continuando. Verso 12. Pegou aqui, não pegou? Verso 11, verso 12. Vamos lá, verso 12. E eis que cedo venho, e comigo está a recompensa que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Na tua Bíblia pode falar assim, ó, e eis que cedo venho, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Obra nunca foi para salvar ninguém. Mas as más obras sempre foi para destruir alguém. Porque as boas obras não é para te salvar. As boas obras é porque você está em Cristo. E uma vez em Cristo, é uma nova criatura. E uma nova criatura em Cristo, ela peca. Ela não vive na prática do pecado. Porque se viver na prática do pecado, está sendo filho de Satanás, filho do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8. Todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E lembra que o verso 7, o texto fala assim, ó, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Na tua Bíblia pode estar assim, ó, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Pratica a justiça é o quê? É justo, assim como ele é justo. Tem ou não tem justo na face da terra? Teve ou não teve? Vai ou não vai haver justo na face da terra até Cristo voltar? Vai sim ou não? E os justos irão ou não irão ressuscitar? Porque os imundos, os impuros, os injustos, só vão ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Vamos lá agora, verso 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Porque antes dele não houve ninguém, depois dele não haverá ninguém. Sabe por quê? Porque ele não teve princípio de dia, e nem término de dia, e nem de noite. Ele é o quê? Ele é eterno.
Aí para vocês que diz, ai, que não guarda os mandamentos de Deus, que não sei o quê, isso, aquilo, outro, isso é uma seita maligna e perigosíssima. Aí sabe o que acontece? No verso 14, nós fazemos o resumo da sinopse, da síntese da conclusão para ficar bem beautifulzão. Bem-aventurados os que guardam os mandamentos de Deus, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Na tua Bíblia, possivelmente vai estar assim, ó. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para lhes assistir o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Jovens, grandes pregadores, não exaltando The Great Preachão, grandes pregadores. Por que nós pregamos a palavra de Deus, nós da seita do sétimo dia, como nós pregamos? Porque nós temos vários tipos de Bíblia por aí afora, vários tipos de traduções, Aqui é Bíblia para lá, é Bíblia para cá, é não sei o que para lá, é tanta coisa para cá. Tem Bíblia que é não sei o que, isso, aquilo, outro. Tem mais Bíblia por aí por debaixo, tem Bíblia não sei para onde. Tem essa outra aqui que é a João Ferreira de Almeida. E tem muitos aí que dizem assim, ó, a João Ferreira de Almeida é a tradução mais difícil que tem, porque ela vai numa contramão, ela vai uma coisa, isso, aquilo, outro. Sabe por que nós também adoramos e nós fixamos na João Ferreira de Almeida? Sabe por quê? Porque ela é o que chega mais próximo do original. Dá para você ver? Por isso que nós não distorcemos, por isso que nós discorremos as santas benditas sagradas escrituras do Eterno, por isso que nós examinamos. Sabe por quê? Porque está escrito. O nosso Eterno que pediu, João capítulo 5, verso 39. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Isaías capítulo 28, verso 10. Porque há preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regras e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Que fala de quê? Do mesmo assunto. Pega a fita. Desperta do que dormes. E o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui? Quando a porta da graça se fechar, só vai acontecer isso aqui, ó. Apocalipse, o último livro da Bíblia, o último capítulo da Bíblia, mas bem no meio do antemeio da Bíblia, dos versículos da Bíblia. Ah, não é não, né? Não é no meio nem do ante. Ah, já é quase lá no finalzinho do versículo, né? Do capítulo e tudo, né? Ah, é. E o que está dizendo aqui, ó? Que o injusto, aquele que é injusto, continue a ser injusto. E aquele que é imundo, aqui está impuro, mas imundo dá no mesmo, impuro e imundo dá no mesmo. E aquele que é impuro, continue a ser impuro. E aquele que é justo, continue a ser justo. E aquele que é santo, continue a ser santo. Sabe por quê? Porque já era, já acabou. Aí me diz uma coisa, ainda que a porta da graça se feche, que o nosso Eterno vai sair do santuário celeste. E ele vai dizer só isso aqui, ó, quando ele sair do santuário celeste. Aquele que é injusto, continue a ser injusto. Aquele que é impuro, continue a ser impuro. Aquele que é justo, continue a ser justo. Aquele que é santo, continue a ser santo. Sabe por quê? Porque ainda não apareceu, porque ainda não veio o Todo-Poderoso em nuvem com todo o poder e grande glória. Sabe por quê? Porque Matthew chapter 24, verse 13, but he that shall enter unto the end, the same shall be saved. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Sabe por quê?
Porque aqui nós temos a advertência. Quem é imundo, quem é injusto, continue na prática da injustiça. Quem é imundo, continue a ser imundo. Quem é santo, quem é justo, continue na prática quem é justo, continue na prática da justiça. E quem é santo, continue na prática da santificação, para a honra e glória do nosso Eternão. E quer que eu te diga uma coisa? Não tem moleza para servir o Eternão, não. Não tem moleza, não. É choro, é tristeza, é alegria, isso, aquilo, outro. Só que eu vou te dizer uma coisa aqui, ó. Não seja um crente, não seja uma crente triste por aí afora. O Degretão Pritão tem também suas lutas espirituais, suas lutas carnais. Eu choro. Só que o Degretão Pritão não é um crente triste. Não é um crente que anda por aí pelos cantos da parede, não sei o que. Ah, se um dia Deus me dá, porque lembra que aqui é tudo o que o nosso Eterno me der. Se um dia Deus me der aqui para mim contar o meu testemunho para vocês, vocês vão falar assim, ó, porque por aí afora, por onde eu tenho andado, rapaz, e tu é alegre, tu é feliz desse jeito? É claro, rapaz, se eu sou criatura do Todo-Poderoso, eu sou criatura do Grandioso, eu sou. Se eu não procurar entender, se eu estiver passando por um momento difícil, se algo acontecer, seja o que for, como é que eu vou ter o conhecimento da santa e bendita palavra do meu Pai? Mas eu choro, na mesma da hora eu, ó, pra lá e pra cá, e ainda, Pai, me perdoa, Senhor, porque o Senhor sabe, Pai, que eu habito aqui em um corpo de carne. Me perdoa por te envergonhar ainda com as minhas lágrimas. Sabe por quê? Porque o crente que ele verdadeiramente tem o conhecimento, que o Espírito Santo habita nele, isso aqui não é querendo se vangloriar, não. Ele entende que enquanto nós estivermos peregrinando aqui, nós não temos que estar envergonhando o nosso Pai, ser um crente triste, ser um crente desleixado, ser um crente de andar por aí afora aí, isso, aquilo, outro. E a vocês, pastores, olha nos meus olhos aqui, a vocês que são pastores, pode ser da minha igreja, da seita do sétimo dia, pode ser de qualquer igreja, a você que anda com esse negócio de ansiedade, com depressão, com não sei o quê, com isso, com aquilo outro, olha nos meus olhos aqui, é duro, mas é a realidade, comigo não tem esse negócio de mimimi aqui não. Se vocês tivessem passado por um pouquinho assim do que eu tenho passado, eu tenho certeza que vocês não iam estar envergonhando meu pai como eu não envergonho meu pai. Pastores dizendo que eu estou com depressão. E lembra, pode ser até da Adventista do sétimo dia, da seita do sétimo dia. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Se você for da seita do sétimo dia, que eu levo na Derdem por aí, eu falo que nós somos esculachados, sabe o que eu tenho que falar para você, meu irmão? Você que é pastor, que tem depressão da seita do sétimo dia, porque eu tenho relatos por aí afora, de pastores da seita do sétimo dia, conceituados por aí, querendo se matar, e por aí vai. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, porque você pode até passar por um momento difícil, mas jamais você vai querer tirar a tua própria vida. Isso aqui não é querendo se vangloriar, não. Isso aqui é um despertar para vocês mesmos, sabe por quê? Porque um pastor que anda por aí afora, pelos cantos da parede, querendo se matar, querendo não sei o quê, com depressão, qual é a possibilidade que tem dele pastorear um rebanho? Fala para mim olhando nos meus olhos, e mais, desperta tu que dormes, e repreende esses espíritos imundos das trevas, porque você não está andando com o Eternão, você está andando com o diabão mesmo. Lembra, é duro ouvir o Edinaldo pregar, sabe por quê? Porque eu não estou aqui para agradar pastor, eu não estou aqui para agradar isso, aquilo, para agradar o homem, eu estou aqui para pregar o que meu pai me der. Ainda vem com essa desculpa esfarrapada, porque Elias teve depressão, o meu irmão Elias teve depressão, tem certeza que ele teve depressão? Porque o meu pai, quando estava aqui habitando o corpo de carne, teve depressão. Tem certeza que o meu pai teve depressão? Desperta tu que dormes, examina as escrituras sagradas do nosso pai, tanto no original como na tradução, a qual ela está aqui na minha mão, para ver e pede sabedoria do alto e seja guiado pelo Espírito Santo, para ver se você vai chegar o resumo da sinopse assim da conclusão, se o meu irmão Elias teve depressão ou se o meu pai teve depressão quando estava aqui habitando o corpo de carne. Desperta tu que dormes. Lembra que eu mesclo os temas, é o que o Espírito Santo me der. Eu mesclo o tema. Repito, pastores, até se for da Adventista do sétimo dia,
Você que anda com esse negócio de depressão, tomando remédio para dormir, que não sei o que, isso, aquilo, outro, pode ser conceito, pode ser o que for. Aqui o pau que dá para Chico, dá para Francisco. Você não está andando com o eterno, você está andando abraçado com o diabão. Porque para a pessoa querer tirar sua própria vida, não está andando com o eterno, está andando com o diabão mesmo. Ainda bem que o nosso eterno teve misericórdia de ti. Ainda bem que o nosso eterno teve misericórdia de ti, porque se você tira a tua própria vida, você estava perdido. Perdido. Já que já se viu, rapaz, eu com minhas provas, minha luta. Lembra, se Deus me der para mim contar o meu testemunho aqui, vocês vão ver o que vocês andam passando por aí afora. Ah, porque não sei o que, isso, aquilo, outro. Ninito, coisita. Por aí afora. E pastoreando rebanhos por aí afora do meu pai. Resumindo, uma vergonha na vida espiritual. Vamos lá, meus irmãos, voltando aqui para o tema, pega a fita. É uma vergonha diante do meu pai. Negócio de depressão, que não sei o que, tomando remédio, isso, aquilo, outro. Como é que você verdadeiramente vai estar de frente de um rebanho, tomando remédio com negócio de depressão, que não sei o que, isso, aquilo, outro? Uma vergonha na parte espiritual. O Satanás que esteja repreendendo a minha vida com esse negócio de querer se matar. Uma vez, vou contar para vocês aqui, ó. Uma vez eu escutei, tipo, uma voz. Tá tudo perdido pra ti. Tá tudo perdido pra ti, que não sei o que, isso, aquilo, outro. Tu sabe o que fazer. Sabe o que eu fiz? Afasta-te de mim, Satanás. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha salvação, ela é inegociável. Inegociável. Arreda-te de mim, Satanás. Com negócio de depressão, com choro, com não sei o que, isso, aquilo, outro, desespero. Choro. Pai, me perdoa por eu te envergonhar. Bata a poeira e pronto, e acabou. E olha que tem coisa para o Deguretião Pritão. Tem coisas. Tem coisas para o Deguretião Pritão. Choros por aí afora, depressão, que não sei o que você esteja repreendendo, que eu não sou filho do diabão, eu sou filho do meu pai, do todo eternão, do poderosão, do grandioso eu souzão. Quando vem assim aquelas tristezas que eu choro, chorar é uma coisa, depressão é outra coisa, que eu choro, Pai, me perdoa. Pai, fortalece, Senhor, a minha vida espiritual. O Senhor sabe, Pai, as minhas lutas, as minhas provas. Mas eu sou teu filho, Pai. Tem misericórdia de mim. Negócio de depressão, não sou filho do diabão para andar com depressão por aí afora. Pegou, né, pastores? Pegou. Eu sei que pegou. Se um dia Deus me der para me contar o meu testemunho aqui, vocês vão ver o que é motivo para você andar com depressão, que eu não sou filho de diabão para andar com depressão, que ele esteja repreendendo a minha vida. Eu tenho muita fé em Deus, que tão breve eu vou estar com meu Pai, com o meu eterno, na eternidade e contemplando o meu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Não estou servindo a Deus para andar abraçado com diabão, com depressão, que isso esteja repreendendo a minha vida. Um medo é uma coisa, bota uma coisa na tua cabeça. Um medo que o meu irmão Elias teve ali é uma coisa. Um medo é uma coisa. Depressão é outra coisa. Depressão é outra coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Separe isso aí. Estou até dizendo, mas Jesus teve depressão também, que não sei. Desperta tu que dormes. Vigia, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Vamos lá, continuando, para o nosso Pai. Vamos aqui para a palavra do nosso Pai. Vamos aqui. O tema é: o salvo pode se perder? E se perde bonito se não vigiar, se perde bonito. Isso é bonito mesmo. Um pastor querendo tirar sua própria vida, tomando remédio para dormir e com depressão. E pastoreando um rebanho. Repito, pode ser da minha igreja, da Adventista do Sétimo Dia, pode ser de qualquer igreja. Você não está andando com o Espírito Santo. Você está andando abraçado com o diabão. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Porque verdadeiramente, quem ceifa a vida por aí afora é o diabão mesmo. Enforcamento, se matando, tirando sua própria vida, sendo seu próprio homicida e por aí vai.
Ainda bem que Deus teve misericórdia de ti. Ainda bem. Ainda bem. E o meu conselho é, sai fora dessas amizadezinhas com falsos profetas, falsos pastores por aí afora. Sai fora que o pau que vai dar para Chico vai dar para Francisco. Escuta o que eu estou falando. Não se achegueis para a mesa dos carnecedores. Sai fora disso aí que é problema. É problema. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós, se perde ou não. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Nós vamos lá no Velho Testamento, não tem problema. Ezequiel, capítulo 18, verso 20 ao 28. Vamos aqui, ó. Vamos ler com força aqui, meus irmãos, ó. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo cairá sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Houve justo ou não houve, como eu dei o spoiler aí antes? O spoiler antes, sim ou não? Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Lembra o que eu falei antes, pastores, pega bem. Lembra o que eu falei antes? Miqueias capítulo 7, verso 19, Isaías capítulo 43, verso 25, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Sabe por quê? Porque se você não cuidar da tua salvação, você só vai ressuscitar. Isso é, se morrer de Cristo voltar, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. E se estiver em vida quando Cristo voltar, só vai contemplar ele com todo o poder e grande glória e só vai, ó, morrer. E mais, as aves do céu vai comer os cadáveres de todos aqueles que morrerem perdidos quando Cristo voltar. Sabe por quê? Porque pecador nenhum pode contemplar a face do Todo-Poderoso. Mas os justos, como diz o meu irmão Isaías, capítulo 25, verso 9, o justo vai estar olhando assim, ó, quando aparecer no céu uma pequena mão, uma pequena luzinha do tamanho de uma pequena mão, e essa luz vai crescendo, 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 intensamente, sem parar. Os justos que estiverem aqui, ó, salvos, ao ressoar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão, e aí todos vai estar com os olhos fitos no céu, e vai dizer assim, ó, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías, aí sim, aí se cumpre. Isaías capítulo 40, verso 31. Mas como os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E nós vamos nos adentrar nas mansões celestiais, estar com o nosso Pai para os séculos dos séculos. Amém? Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Verso 23. Acaso tenho eu prazer, olha só, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? É evidente que não. Se o nosso eterno não tem prazer na morte do perverso, quem é você para dizer que um homem estrupou uma mulher estrupou quem, isso, aquilo, outro, matou e roubou, bota assim, tu foi uma pior porqueira por aí afora. Quem é você para dizer que não tem mais jeito? Agora, se verdadeiramente se entrelaçar, não abandonar os seus maus caminhos, aí não adianta mais, aí já era, por quê? Porque já se entregou para Satanás. Mas, se ouvir a voz do Espírito Santo, abrir o seu coração, como diz Hebreus capítulo 3, verso 7 ao 8 e verso 15. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Vamos lá, continuando.
Vamos lá, ó. Diz ao Senhor Deus, não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Meu irmão, você pode estar no maior presídio do mundo, você pode ter feito a pior porcaria, você pode não valer nada, mas não foi à toa que você caiu aqui, você pode estar até solto, pagando a tua sentença, não foi à toa que você caiu aqui, você pode ainda não ter aceitado a Cristo, você pode vir dizer para mim assim, rapaz, eu nem sequer tenho conhecimento de Cristo, pelas maldades que eu fiz, pelas porcaria que eu sou, Cristo nem me quer mais. Lembra que tem um testemunho que eu contei aí de um senhor que chegou para mim assim, Edinaldo, o bicho era ruim mesmo. Edinaldo, eu sou tão ruim, mas sou tão ruim que nem Deus não me quer mais. Sabe o que eu falei para ele? Se você se arrepender de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e você se arrepender e aceitar Cristo, Ele é poderoso para te salvar. Por quê? Porque você reconheceu que você é uma porcaria, que você não vale nada, mas deixa de ser uma porcaria, deixa de não valer nada e passe a valer tudo para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para o teu Pai, para o meu Pai, que me criou, que me fez e te fez que te criou. E tão breve nós estaremos com Ele na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? Lembra, Deus não precisa de espectador. Deus não precisa de telespectador. Deus não precisa de admirador. Deus não precisa que só a mim e a você, que nós sejamos o melhor ser humano da face da terra. Deus não precisa disso. Deus precisa que nós reconheçamos que Ele é o Criador, que Ele enviou o seu santo e amado Filho Jesus Cristo, um cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito, para ser pregado, se feito maldito no madeiro, na cruz do madeiro, no Calvário, por mim e por você. E que nós nos batizamos e que nós sejamos uma nova criatura em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus criou de antemão para que andássemos nelas, não para nos salvar, mas para mantermos a nossa salvação e sermos gratos à graça. Amém? E eu estou pregando aqui esse tema, como todos os temas, na eternidade, eu irei contemplar. E a você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, te peço, aceite-o, para que naquele grande dia nós vermos esse cenário, você me ouvindo, e a semente foi germinada no teu coração, você abriu a tua mente e o teu coração, e você aceite a Cristo, se batizem e nós está com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. E a você que estava sendo enganado por Satanás, seus filhos, seus anjos, falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, mundo fora, irá contemplar que você abandonou, que você os abandonou e teve um encontro com o Evangelho eterno e nós contemplarmos e estarmos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos e nunca mais ser um joio no meio do trigo. Porque você já está com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Mas se você não zelar, se você não cuidar, o seu nome vai ser riscado, vai ser apagado, e aí já era. E a você que estava desviado dos caminhos do Senhor, porque a partir de hoje você não vai estar mais desviado, que você volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, para a presença do Criador, para a presença do grandioso Eu Sou. Amém? Vamos lá, continuando, para a honra e glória do nosso Pai. Vamos lá, ó. Aí, ó. Mas se fazer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Aqui, ó, verso 22, ó. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Lembra? Miqueias, capítulo 7, verso 19? Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés todas as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E lembra por quê? Que Cristo Cristo fez, Cristo faz, Cristo fará, até ele voltar com todas as transgressões de todos nós. Vem comigo. Isaías, capítulo 43, verso 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, por amor dele, e dos teus pecados não me lembro. Lembra? 1 João, capítulo 3, verso 5. Sabei também disto,
que nele não existe. Sabeis também isto, que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Sabei também isto, que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Lembra, verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Sabe por quê? Porque viver pecando é a prática do pecado. Se você aceita Cristo como seu Salvador e vive como a velha criatura, volta a viver como a velha criatura, pecando na prática do pecado, você simplesmente, se morrer nessa prática, vai ser filho de Satanás e o seu nome vai ser riscado do livro da vida do Cordeiro Santo. E o tema é qual? O salvo pode se perder? Com certeza. Se não zelar, se não cuidar da sua salvação, já era. Lembra que a salvação é um conjunto. Você não tem que continuar sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, fazendo tudo certinho para se salvar, para te salvar, porque você já foi salvo. Mas, para manter a tua salvação, lembra? Comprei uma televisão. Está comprado e pronto e acabou? Se não tiver energia, se não tiver internet, se não tiver uma antena, acaso eu vou assistir uma televisão? É evidente que não, porque é um conjunto de itens para que isso aqui permaneça funcionando. Nós vivemos, saímos da barriga, do ventre das nossas mães. Mas nasceu, uma vez nascido, está nascido para sempre? Não, tem que cuidar, tem que amamentar, tem que zelar, tem que dar banho, tem que cuidar. Sim ou não? Uma vez nascido, é nascido para sempre? Ou seja, né, melhor dizendo, uma vez nascido, está vivo para sempre? É evidente que não. É evidente que não. A salvação também é do mesmo jeito. Uma vez o nome aceitou a Cristo, se batizou, o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro, porque já diz por aí que já nasce com o nome escrito no livro da vida. E não é por aí que a banda toca. Não é por aí que a banda toca. Lembra que na Bíblia existem 3 livros. Primeiro, os livros de registro. Segundo, o livro da vida. Terceiro, o livro memorial. Desperta tu que dormes por aí afora. Vamos lá, voltando para a palavra do nosso Pai. Vamos lá. Verso 23. Recapitulando, verso 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, recapitulando, viu? Verso 23. Não desejo eu, antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Aqui, Agora, olha aqui, o justo existiu, existe e não existirá justo até Cristo voltar. Sim, existiu, existe e existirá até Cristo voltar, justos na face da terra. Só que os justos peca, não vive, é na prática do pecado. Lembra? Não esqueça isso. Lembra? 1 João, capítulo 5, verso 17. Verso 17 não, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabe por que não lhe toca? Olha, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Na tua Bíblia pode ter uma tradução diferente, mas vai dar no mesmo. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Na tua Bíblia pode estar assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Por que aquele que nasceu de Deus o guarda? Porque o Espírito Santo já está habitando nele. Não vive em pecado, não vive na prática de pecado. 1 João, capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado.
pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Linka ou não linka uma coisa com a outra? Linka. Sabe por quê? Por isso que nós examinamos as Escrituras Sagradas do Eterno, não para querer ser melhor do que ninguém, mas para ganhar as pessoas para a eternidade e que elas tenham pleno conhecimento da verdade, como diz João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Vamos lá, continuando. Lembra, 1 João capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E quando nós vamos para o verso 17, e quando nós vamos para o verso 18, o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Verso 18, 1 João capítulo 5, verso 18, o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. E o verso 19, sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno, que ele esteja repreendido da nossa vida. Por isso que tem essa distorção por aí afora. Uma vez salvo, está salvo para sempre. Já nasce com o livro escrito, já nasce com o nome escrito no livro da vida. Uma mentirada pura por aí afora. Vamos lá, continuando, aqui, ó. Continuando. Aqui, ó. Mas desviando-se o justo da sua justiça. Mas desviando-se o justo da sua justiça. E cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? As gerações passadas um montão morreu perdido. E essa geração, a geração vindoura, até Cristo voltar, é melhor do que a geração passada? Aí de novo, mas naquele tempo, a graça não veio se fazer maldito no madeiro para salvar nós, nos comprar e nos purificar de toda injustiça e de toda imundícia. Como diz a santa e bendita palavra do nosso Pai, 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só que deixa eu te falar uma coisinha aqui. Lembra? Se aceitar Ele e viver na prática do pecado, está sendo filho do diabo? E lembra, se aceitar a Ele e viver dentro da igreja, nas más obras, nas más práticas, na prática do pecado, está sendo um joião no meio do trigão? E você acha, não, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, verso 26. Ele intercede por nós sobre modos com gemidos inexprimíveis. Pergunta para um judeu ortodoxo ou um judeu messiânico se eles andam pecando, se eles andam pecando, se eles vivem pecando, se eles vivem na prática do pecado. A resposta é bem breve. Eu não sou filho do Satanás para viver na prática do pecado. Eu não sou filho de Satanás para viver pecando. Eu sou filho do Eterno. Eu, sendo filho do Eterno, eu peco, mas não vivo na prática do pecado. Eu não vivo pecando. Isso é o que você vai ouvir de qualquer judeu ortodoxo ou judeu messiânico. Sabe por quê? Porque o pecado nunca foi brincadeira. Você acha porque existia aquele sacrifício lá no santuário terrestre? As pessoas andavam pecando todo dia e toda hora na prática do pecado, porque um cordeiro, porque uma pomba, porque uma rola era morta, era ali crucificada para morrer por eles? Me diz uma coisa aqui, na atualidade de hoje, animais andam nascendo perfeitos, bem perfeitinho, como diz a Santa e Sagrada Escritura do Eterno que tinha que ser, as pombas, as rolas, os cabritos, os bodes, as ovelhas, os novilhos? Será que andava assim mesmo? Será que você também não pensa
que dentro do coração dos meus pais no passado, será que você acha também que não doía ele de crucificar um animal pela podridão às quais ele andava cometendo? Seja de mentira, seja de safadeza, de pilantragem, de prostituição, de lascívia, de qualquer coisa, vocês acham que era só chegar e eles imolar um cordeiro e matar ali e sair dali sorrindo, feliz da vida? Será que você já esqueceu que Apocalipse capítulo 12, verso 10, Revelation chapter 12, verse 10, the Bible says, And I hear a loud voice saying in heaven, Now is coming salvation and strength and kingdom of our gods and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Apocalipse capítulo 12, verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o poder e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusava diante do nosso Deus dia e noite. E aí, será que era só pecado e pronto e acabou? Será que era só isso? Era tão simples matar uma pomba, matar um cabrito, isso, aquilo, outro. Aí, Edinaldo, mas uma pombinha, uma rolinha, Edinaldo, era como se fosse R$5 de hoje. Quem não tinha R$5, ou quem não tinha ali, botava até para criar dentro de casa ali, dava um jeitinho brasileiro, isso, aquilo, outro, um jeitinho estrangeiro, vai botando tudo num pacote só. Ei, me diz uma coisa aqui. Será que os animais nasciam assim? Sem defeitos? Para ter tantos animais, para andar sendo sacrificado pelos povos? Será que tinha? Olha nos meus olhos aqui, ó. Pecado nunca foi brincadeira. Pecado não é brincadeira. Pecado não será brincadeira até Cristo voltar. Bilhões de pessoas, não sei nem quantos bilhões, trilhões de pessoas morreram e estão perdidos por causa do pecado. E até você está assistindo esse vídeo aqui, 2, 3 minutos, 4 minutos desse vídeo aqui, ó. Pessoas morreram na prática do pecado. Perdidas. E até você está assistindo esse vídeo aqui, ó. Pessoas estão vivendo na prática do pecado, na prostituição, de tudo que não presta por aí afora. E até Cristo voltar, pessoas estarão vivendo na prática do pecado. Tanto é que Apocalipse capítulo 22, verso 11, fala assim, ó. Aquele que é injusto, continue a ser injusto. Aquele que é impuro, continue a ser impuro. E aquele que é justo, continue a ser justo. E aquele que é santo, continue a ser santo. Sabe por quê? Porque é uma separação dos justos e dos injustos, dos santos e dos imundos. E lembra que no céu não vai entrar impuros. No céu não vai entrar injustos. No céu não vai entrar quem está na prática do pecado. No céu vai entrar o ex-injusto, o ex-imundo, o ex-impuro, o ex-santo, o ex-injusto. Mas os perdidos, os impuros, jamais vão entrar no reino dos céus. Vamos lá, continuando. E ainda tem um diabão para ficar acusando, tá vendo aí, ó? Eu lancei vídeos aí no canal. Qual foi o pecado de Lúcifer? Aos olhos da carne, o pecado de Lúcifer foi isso aqui, ó. Ele nem abriu a boca para pecar. Ele nem abriu a boca para pecar. Mas o nosso Eterno viu que ele ia fazer uma ruaça lá em cima, que ele ia fazer uma tragédia tão grande. E pela sua onisciência, onipresença, onipotência, ele sondou a podridão no coração de Lúcifer. Isaías capítulo 14, verso 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Só foi esse o pecado de Lúcifer.
Ele nem queria ser mais do que o Altíssimo, só queria ser semelhante, parecido com o Altíssimo. E sabe o que mais? Verso 14. Que aqui você vai ver o desenrolar bem perfeitinho aqui, ó. Só para recapitular aqui, ó. Isaías capítulo 14, verso 13. Aqui, ó. Tu dizias no teu coração, eu subia. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. E quer que eu te diga uma coisa? Ele não adulterou, não quis pegar uma anja, não quis matar ninguém lá em cima. Dá para você ver o tamanho do problema. Não falou mal de Deus, não falou mal de ninguém, só quis isso. Verso 14, para ficar bem beautiful. Verso 14, sim ou não? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Agora olha nos meus olhos aqui. Qual foi o pecado de Lúcifer? Só brotou no coração dele. Só brotou no coração dele. Foi o pecado de Lúcifer. E nada mais. Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse, que você não vai achar o pecado de Lúcifer, a não ser esse. Só brotou no coração dele. E lembra no verso 14? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui ele concluiu no verso 14. Era só para ser igual ao Altíssimo e nada mais. Ele queria ser mais poderoso que o Altíssimo? Não. Só igual ao Altíssimo. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos lá, continuando. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Pode ou não pode perder, ó. Mas aqui, ó. Verso 24, recapitulando, ó. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo toda a iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? É evidente que não. Vamos lá, ó. Aqui, ó. De todos, olha só, de todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Você pode passar 1 trilhão de anos sendo crente, ser o melhor pastor, melhor pregador, melhor ser humano na face da terra. Você pode ter se batizado, aceitado a Cristo, ser o homem mais exemplar do mundo. Se você morrer na prática do pecado, você só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Dá para você ver o tamanho do problema? Não brinque com a tua salvação, porque o diabão não está brincando para querer a mim e a você no fogão que está preparado para ele e para os anjos dele. Que ele esteja repreendido da nossa vida. Vamos lá. Continuando aqui, ó. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Uma pergunta. Não são os vossos caminhos tortuosos? Sabe por quê? Porque quando você aceita Cristo como seu Salvador, lembra bem disso. Tem vídeos aí falando sobre isso. Após você aceitar Cristo como seu Salvador, você já não é mais estrangeiro, nem forasteiro, nem peregrinos. Você já é concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Efésios capítulo 2, verso 15 ao verso 17 ao 19. Efésios capítulo 2, verso 17 ao 19. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas
concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Após aceitar Cristo, já não somos mais estrangeiros nem peregrinos, já somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Para a honra e glória do nosso Pai, amém? Dá para vocês ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Vamos lá, continuando, para a honra e glória do nosso Pai. Sabia que você já não é mais estrangeiro nem peregrino quando você aceita Cristo. Você já é porque tu leu isso aí, porque isso é para judeu, mas lembra para os judeus, mas lembra para Israel. Lembra que quando nós aceitamos a graça, nós já somos concidadãos dos santos e somos filhos de Deus. E quem habita em nós quando nós aceitamos a Cristo, quando nós se batizamos, quem habita em nós? Ele próprio, o Espírito Santo. Então, nós somos dele, feitura dele, criados nele mesmo para as boas obras. E nós somos salvos pela graça. Nunca esqueça isso. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Lembra que nós, da seita do sétimo dia, os judeus messiânicos, nós guardamos os mandamentos do Eterno, não para nos salvar, mas porque nós somos salvos, pela graça. E por sermos salvos pela graça, nós somos obedientes à graça, guardando os seus estatutos e preceitos, seus mandamentos. Vamos lá, continuando. Aqui, ó, verso 24, verso 26. Desviando o seu justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. O justo tem que ser justo até o fim. Lembra? Mateus capítulo 24, verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Pegou a fita para a honra e glória do nosso Pai? Vamos lá. Mas aí, ó. Mas, convertendo-se ao perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Lembra, você que estuprou, que matou, que roubou, como eu falei antes, você pode ser a pior porcaria. Se você está querendo ser uma nova criatura em Cristo Jesus e está na eternidade, aceite a Cristo como teu Salvador, se batize-o e seja fiel a Deus, ao Altíssimo, a tempo e fora de tempo. Vamos lá, continuando. Meus irmãos, mais duas ou três leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo, amém? Vamos lá. Aqui, ó. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. Arrepende-te de teus maus caminhos, aceite a graça como seu Salvador e vamos para casa, meus irmãos. Hoje você está aí nessa prisão, hoje você está aí solto, pagando a tua sentença. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para baixo, não olhe para a frente, olhe para o alto, porque para o alto, de onde virá o meu socorro, como fala o meu irmão Davi, o salmista, de onde me virá o socorro, se não é de tu, ó Senhor, meu Criador. Lembra que você tem um pai, e o teu pai, o teu Criador, o meu Pai, o meu Criador, ele te ama demais. Não foi à toa que você caiu aqui. Vamos para casa. Lá não vai ter maldade, não vai ter prisão, não vai ter nada de ruim. Só vai ter eternidade para mim e para você. E um lar celestial, lindo, belo e maravilhoso. Lá nós vamos andar
em ouro, cristal, nós vamos contemplar um lugar onde nós vamos estar para os séculos dos séculos. Amém. E aí nós vamos encontrar o nosso Cordeiro Santo que verteu seu sangue no madeiro por mim e por você. E nós vamos contemplar esse dia, essa hora que você está assistindo esse vídeo, esse tema, o qual o Espírito Santo te visitou. Você abriu o coração e olha o que a palavra do nosso Pai acabou de falar com você aí agora. Ó. Revelation chapter 3, verse 20. The Bible says, Behold, I come quickly. Better say, the Bible says, Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come to him and will sup with him and he with me. Sabe o que Cristo está dizendo para você? Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe qual é a porta? A porta do coração, porque a partir do momento que você aceita Cristo, você se batiza o Espírito Santo, Ele está em você, habitando em você, dentro do teu coração e fazendo morada. E o que você comer, Ele vai comer, o que você beber, Ele vai beber. Lembra, por isso que nós, da seita do sétimo dia, nós zelamos do nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo que habita em nós. Por isso que nós nos desviamos, por isso que nós não comemos alimentos impuros, cuidando do templo e morada do Espírito Santo, amém? Por isso. Vamos lá, meus irmãos, para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro. Mais duas leiturinhas aí, meus irmãos, para nós fazermos aí o fechamento do vídeo com chave de ouro. Duas ou três leiturinhas aí. Revelation chapter 20, verse 15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aí da igreja, Prichão? Apocalipse capítulo 20, verso 15. E se alguém não foi encontrado, inscrito no livro da vida do Cordeiro, foi lançado para dentro do lago de fogo. Ué, mas se não foi encontrado, é porque não foi nem inscrito, ou foi inscrito e foi riscado, foi apagado. Lembra? Tem esses dois caminhos. Se alguém não foi encontrado, inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Que lago de fogo é esse? Lembra? Fogo e enxofre que está preparado para o diabo e seus anjos desde a fundação do mundo. Nós vamos contemplar aqui, ó. Aí sabe o que acontece? Porque Revelation chapter 3, verse 5, the Bible says, He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Aqui, ó. E aqui, Apocalipse capítulo 3, verso 5. E aquele que vencer, na tua Bíblia pode estar assim, ó. E aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus nomes. Lembra? Aquele que vencer será vestido de vestes brancas e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Por que vencer? Porque Mateus capítulo 24, lembra? Matthew chapter 24, verse 13, the Bible says, But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Mas, Mateus capítulo 24, verso 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É perseverar até o fim quando? Até após a porta da graça se fechar, até o momento que Jesus voltar para nos buscar. Captou? E aí?
se não foi encontrado e inscrito no livro da vida do Cordeiro, é porque foi riscado ou não foi inscrito. Sabe por quê? Porque não aceitaram a graça como seu Salvador e morreram perdidos por aí afora. E aqueles que tiver o nome riscado, foi riscado porque aceitou a graça como seu Salvador e ficou levando a graça na graça e sendo um joião no meio do trigão e caiu em uma grande desgraça. Que desgraça é essa, The Great Preaching? Sim, Matthew chapter 25, verse 41. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Mateus capítulo 25, verso 41. Então ele dirá também aos que estiverem, então dirá ele também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ainda vai ser chamado de quê? De malditos por aí afora. E quem são, Edinaldo, os anjos de Satanás? É simples, aqueles que foram precipitados com ele. Revelation chapter 12, verse 9. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Apocalipse capítulo 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado para a terra e os seus anjos foram precipitados com ele. A tradução da precipitado, da atirado, vai dar no mesmo. Empurrado, jogado, lançado, dá no mesmo. É a mesma tradução, vai dar no mesmo. Olha nos meus olhos aqui, sabe o que acontece? Ele está aí para seduzir o mundo inteiro. Com essa malignidade, uma vez salvo, está salvo para sempre. Todos que já nascem com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E não é isso que a Bíblia fala. O que Apocalipse capítulo 20, verso 15 falou aí para nós? Se alguém não foi encontrado e inscrito no livro da vida do Cordeiro, foi lançado para dentro do lago de fogo. Se não foi encontrado, não foi riscado. Se não foi encontrado, é porque não foi nem inscrito no livro da vida. E se foi riscado do livro da vida, só vai ser lançado da mesma forma dentro do lago de fogo e enxofre. E quer que eu te diga uma coisa? O que eu quero para mim e para você é o que eu vou deixar para nós fazer o fechamento do vídeo. Após nós lermos aqui junto, nós vamos fazer assim, ó, uma íntegra. Aqui, ó, vamos lá. Ó. O que a palavra do nosso Pai fala para nós fazer o fechamento do vídeo com chave de ouro? Revelation chapter 22, verse 10 to 14. The Bible says, and he saith unto me, see not the sayings of the prophets of this book, presta atenção, olha nos meus olhos e ouça, para honra e glória dos Pai, ouça, para honra e glória dos Pai. And he saith unto me, see not the sayings of the prophets of this book, for the time is at hand. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui? Ó? E ele me disse, não sales as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Né? Para você que está aprendendo inglês, né? Se fosse falar, ia falar outras coisas. Mas lembra, porque que eu falo também, ó, vocês estão aprendendo inglês, lê na Bíblia, o inglês antigo, como está aqui, ó. And he saith unto me, see not the sayings of the prophets of this book, for the time is at hand. E aqui, ó, o que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui, ó? He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filth, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui, ó?
Aquele que é injusto, continue a ser injusto. Aquele que é imundo, aquele que é impuro, continue a ser impuro. E aquele que é justo, continue a ser justo. E aquele que é santo, continue a ser santo. Na tua Bíblia pode estar assim, ó, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça, e o santo a santificar-se. Agora vamos lá, ó. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Que a palavra do nosso Pai está falando para nós aí, ó? E eis que cedo venho, e comigo está a recompensa que tenho, e comigo está a minha recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Lembra? A obra não salva, obra não sei o quê, isso, aquilo, outro. Obra não salva mesmo não, mas as boas obras testificam que você está na graça e mantendo a tua salvação na prática das boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Lembra? Efésios capítulo 2, verso 10. E as más obras te tiram da salvação, sabe por quê? Porque você aceita a graça e vive levando a graça na graça. E aí você corre o risco de cair numa grande desgraça, porque não foi à toa que você caiu aqui. Desperta tu que dormes. E o que mais? I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Sabe por quê? Porque ele é o primeiro e o princípio e o fim. Sabe por quê? Porque não teve princípio e não teve fim. Porque ele é o quê? Porque ele é eterno. Eterno. Vamos lá. Blessed are they that do his commandments, that they may have a right to the tree of life and may enter through the gates into the city. Bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Nós guardamos os mandamentos de Deus não para nos salvar, nós guardamos porque somos salvos e para mantermos a nossa salvação. É diferente isso aí. E lembra, a você, eu sou um homem bom, eu sou uma mulher boa, meus negócios e tal, trato todo mundo bem. A minha fé em Deus já basta, é suficiente. A minha fé em Deus é inabalável. Lembra, Deus não precisa que nós tenhamos só fé. Deus não precisa que nós sejamos o melhor ser humano na face da terra, que nós conhecemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que nós somos melhores pastores, melhores pregadores por aí afora, maridos, esposa, filhos, pais, bota tudo num pacote só. Deus não precisa disso. Deus precisa de coração mesmo sincero, que demonstre a sua fé, aceitando o seu filho como o seu salvador e ser fiel a ele, a tempo e fora de tempo. Amém? Lembra, Mateus, capítulo 10, verso 32 ao 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Sabe por quê que no verso 32 ele vai dizer assim, ó, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Lembra? Revelation chapter 3, verse 5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Apocalipse capítulo 3, verso 5. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Por quê? Porque aceitou a graça com a sua fé, se batizou e foi fiel a ele a tempo e fora de tempo, até o fim. Amém? E o que nós temos que fazer? O que o nosso irmão Paulo fez. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 ao 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda.
Vamos namorar a eternidade como eu namoro a eternidade. Por isso que eu não tenho tempo. Por isso que eu não tenho tempo para andar pelos cantos, chorando pelos cantos, que não sei o que, de moleza, de não sei o que. Ser um crente triste. Rapaz, que é um crente aqui, rapaz, é cheio de alegria, a virtude, forças. E corre, meu pé é quente. Tem pessoas que falam assim, Edinaldo, tu é agoniado, tu é não sei o que, para meus pés é quente, é no trabalho, é fazendo minhas coisas, isso, aquilo, outro, tô nem aí. Rapaz, quem habita em mim, rapaz, é aquele que é de eternidade a eternidade, o Espírito Santo. Desperta vocês, pastores, que andam tomando remédios para dormir. Lembra que eu falei antes? Lembra? O negócio de depressão, tomando remédio para dormir. Com não sei o que, com ansiedade, vocês não estão andando com o Espírito Santo. Vocês estão andando, repito, vocês estão andando e abraçados com o diabão mesmo. Desperta tu que dormes. E não envergonhe o nosso Pai, o nosso Criador. Repreendido da minha vida que eu não sou filho de Satanás para andar triste pelos cantos, chorando pelos cantos, que não sei o que, isso, aquilo, outro. Aí porque hoje meu dia está ruim. Aí porque aconteceu isso, por causa disso, por causa daquilo outro. Senhor, está acontecendo tudo isso, Pai. Pai, eu pequei. Senhor, perdoa, Senhor, meus pecados, minhas transgressões. Tem misericórdia de mim, Pai. Pai, me perdoa, Senhor. Triste. Quando eu choro, lembra? Pai, me perdoa, Senhor, eu estou te envergonhando, Senhor, porque o teu Cordeiro Santo me remiu, me purificou de toda injustiça e toda imundícia. Pai, me perdoa, Senhor, mas eu ainda habito em um corpo de carne. Que tristeza esteja, repreende da minha vida. Negócio de ansiedade, que não sei o que, isso, aquilo, outro. Aí porque eu estou ansioso, aí por causa disso, por causa daquilo outro, porque aí depressão, eu não sou filho do diabão para andar com depressão, sou filho do meu eternão, para andar cheio de vidão, cheio de alegria, cheio de virtude, de vigor. Vamos lá para nós fazermos o fechamento do vídeo. E aí, ó, Revelation chapter 3, verse 11. Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. E eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Lembra? 2 Timóteo capítulo 4, verso 7 ao 8. Meu irmão Paulo falou aqui, ó. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, o reto juízo, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E Apocalipse capítulo 3, verso 11. Eis que venho sem demora. Nessa tradução está assim, ó. Eis que cedo venho. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa da eternidade. Na tua Bíblia pode até falar assim, ó. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se botar em tradução vai dar no mesmo, vai dar a mesma cor. Não tem para onde correr, vai dar no mesmo. Aí o que acontece? Nós temos, e a você, lembra que eu também falo, quando eu falo isso aqui também, Apocalipse capítulo 3, verso 11, a você que é uma novona bonitona, a você que é um novão bonitão, a você que é uma novona bonitona que está com um veão do lanchão, valoriza. Valoriza o teu coroão do lanchão. Valoriza, preste atenção. Deleta esses contatinhos, negócio de Facebook, Instagram, Twitter, vai botando tudo no pacote só que tem por aí afora das redes sociais. É problema. Estão querendo te tirar do teu vidão. E a você que é um garotão bonitão que tá com o veão do lanchão, olha, tira essas garotinhas por aí das tuas redes sociais, tira, porque é problema. Valoriza o teu veão do lanchão, o teu coroão do lanchão, a tua coroona do lanchão, valoriza. Aqui é a coroa da eternidade, mas eu gosto de dar assim, esse spoiler aqui para dar um alerta para vocês, jovão e jovonas. Isso aí, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui. Eu tenho certeza que até aqui, até o término desse vídeo, desse tema, está mais claro do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia. Que a partir de hoje, essa malignidade, pastores, não sai dos teus lábios mais. Uma vez salvo, está salvo para sempre. Quem está salvo não se perde mais. Uma vez em Cristo, é de Cristo para sempre. Eu concordo. Se verdadeiramente você está em Cristo, uma vez em Cristo, e viver em Cristo, viver com Cristo, você vai estar com Ele na eternidade para sempre. Mas se você se batizar
e levar a graça na graça. Fazer da graça uma graça. Você vai cair em uma grande desgraça. E aí já era. Desperta do que dormes. Ai, quem já nasce com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Não, não. Não é isso que a Bíblia fala. O que a Bíblia falou? Se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Sim ou não? Apocalipse capítulo 20, verso 15. Se não foi achado inscrito, é porque não nasceu com o nome escrito no livro da vida. Agora, riscado é aquele que aceitou a Cristo, o nome escrito no livro da vida, e vai ser riscado. É diferente isso aí. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Para nós fechar com chave de ouro. Matthew chapter 25, verse 34. Then shall the king say unto them on his right, ó, portanto, que esteja representando a nossa vida. Vou até começar de novo. Que esteja representando a nossa vida, porque já foi vai para lá. Que negócio de lado esquerdo. O diabão, a diaboa, os malditos. Vamos lá, Matthew chapter 25, verse 34. Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Sabe o que a Bíblia está falando para nós aqui? Ó? A palavra de Deus está falando para nós? Mateus capítulo 25, verso 34. Então dirá o rei também, aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino. Vamos colocar a tradução que está aqui, fica mais bíblico, sim ou não? Aqui, ó. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Na tua Bíblia pode estar assim, ó. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua direita, vindes benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vai dar quase a mesma coisa. Olha nos meus olhos aqui. Que nós venhamos ficar do lado da direita do Eterno, se nós morrermos antes de Cristo voltar. Que nós venhamos morrer com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Se nós estivermos vivos quando Cristo voltar, que nós venhamos estar com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, porque as profecias estão se cumprindo, Cristo está voltando. Se o nosso Deus, nosso grande Deus, nos der uns anozinhos de vida e a mais, nós iremos ver esse céu se rasgar do Oriente ao Ocidente e o Todo-Poderoso vir com todo poder e grande glória nos buscar. Amém? Meus irmãos, o tema é: o salvo pode se perder? É uma pergunta. Pode se perder e se perder bonito se não zelar da sua salvação, se não cuidar. Amém? Meus irmãos, vamos orar para a honra e glória do Pai. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, que habita no mais alto dos céus, é em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós voltamos a nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão. Pai, obrigado por mais um tema, por mais um estudo, por mais um vídeo, por mais um aprendizado. Pai, te peço que o Senhor, Pai, nos ajude, Pai, a permanecermos com essa palavra na nossa mente e no nosso coração, Pai. E nos nossos corações, Pai. Pai, ajuda-nos, Senhor, a ser fiel ao Senhor. Porque, Pai, sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. Como diz a tua santa e bendita palavra em João, capítulo 14, verso 13 ao 14, Pai. E tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se em meu nome pedirdes alguma coisa, eu o farei. Isso farei. Advertência para nós, Pai. Verso 15. Mas se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos guardadores, cuidadosos dos seus mandamentos, que é santo. E é imutável, Pai, e é eterno. Pai, ajuda nós, Senhor,
Pai, eu te peço em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, ajuda-nos. Porque sem o Senhor, Pai, sem o teu santo e amado Filho Jesus Cristo, nós não somos nada, Pai. Obrigado pelos teus montões de misericórdia que nos alcança toda manhã, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, nós sabemos que o poder nunca esteve e nunca vai estar em quem ora e sim em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que essa prece seja, Pai, assinada com letras de ouro, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Te peço que a tua paz esteja conosco, que o Senhor esteja conosco, nos livrando e nos guardando de todo mal. Em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, esse foi o tema de hoje. É uma pergunta. O salvo pode se perder? Com certeza. Cuide da tua salvação. Cuide da tua coroa da eternidade. Porque só eu e você podemos tomar de conta da nossa coroa. E lembra, eu e você, sozinhos, nós não podemos. Eu e você podemos, com o auxílio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. The Lord, peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.